Fala pessoal, bem-vindo a esse novo formato do Magia da Mente. Aqui a gente agora vai estar fazendo o react do vídeo, assistindo junto com você, para ter essa conexão, ter alguns comentários também e bora pro vídeo. Esse vídeo hoje que a gente vai reagir, o link podcast, os créditos estão aí na descrição, é sobre o Rafa Macedo. Ele vai comentar um pouco sobre o poder oculto dentro do mundo espiritual. Vamos lá pro vídeo? E trazendo consciência, né, sobre crenças limitantes, que eu falo muito, isso é uma distração. Crença limitante, distração. Então, dentro do seu olhar, é difícil. Então, qual é a distração? Você está num ritmo hipnótico, não focando na possibilidade que poderia ser fácil. Ou seja, a partir do momento que eu decidi isso, é difícil, eu excluí todas as outras infinitas possibilidades que poderia ser mais ou menos difícil, fácil, super fácil. Ridiculamente fácil. Exatamente, exatamente. E ok, Rafa, bora lá, como que eu faço isso no meu dia a dia? De novo eu aqui falando de Sócrates. Então, por acaso, falou algo, uma crença limitante, talvez vamos falar aqui sobre dinheiro, né? Dinheiro é sujo, dinheiro é raiz de todo mal, dinheiro é pecado, enfim, diversas crenças limitantes. Pega lá, quais são as outras possibilidades de percepção sobre a energia do dinheiro que eu poderia me conectar? Poderia conhecer. É engraçado, né? Porque a gente passa a vida inteira escutando que o dinheiro é sujo, que o dinheiro não presta. A nossa sociedade, principalmente a brasileira, né? A gente tem essa crença, não. Quem tem dinheiro é do mal. E não, o dinheiro é uma energia, ela é boa ou ruim, independente, né? Ser para depois me conectar. Exato. Porque muitas vezes você nem conhece. Exatamente. Que energia que a gente está falando aqui dentro da escala de Hawkins? Disposição. Percebe que até a posição corporal muda. Você está na disposição, aceitando, confiando que o melhor pode chegar, né? Então, é interessante. Vocês percebem que, de certa forma, é simples. Não vou vender a crença de que não é fácil, mas é simples. Pode ser fácil, pode ser difícil, mas é simples. É começar a perceber essa forma comportamental, essa forma de funcionar. Tá, eu tenho um problema com dinheiro. Você já pensou ao contrário? Na abundância? Você já fez esse teste? Nem que seja por um dia. Faz esse teste e vê qual que é o sentimento que você está exalando. Se você está exalando um sentimento de culpa, aí que mora a raiz do problema. E não estou dizendo aqui que uma é melhor ou a outra é pior. Não, é de acordo com o resultado que você deseja, que você almeja para sua vida. Pegando o exemplo do dinheiro, né? Tem uma crença limitante que eu acho que é geral na humanidade, que ganhar dinheiro é difícil. Você precisa trabalhar arduamente, coisa e tal. Como quebrar isso aí? Eu tô até rindo que até o Perso tá aqui, né? Ele fala, se trabalhar árduo, trabalhar, como é que é? Acordar cedo. Quem deixaria... cedo madruga... só alguma coisa, né? Quem cedo madruga... não, Deus ajuda. É isso, quem cedo madruga, Deus ajuda. Mas a questão é, se... Deus ajuda quem cedo madruga. É isso aí. Todo padeiro seria milionário, né? Exato. Todo padeiro, Então, percebe que não é condicionamento, não é uma questão de hábito ou de atitude física. É muito mais vibracional. Uma pessoa pode cobrar R$2.000 por 80 horas do mês dela, e uma pessoa pode cobrar R$2.000 por 1 hora. Então, não é... O problema não é o problema. O problema não é a crença. O problema não é o R$2.000. É a forma que a pessoa interage com a situação. Então, de novo, estamos aqui nessa questão de percepção. E principalmente, como vocês falaram, autopercepção. Qual é o valor que eu dou para minha vida, para minha essência, para o meu ser, para o meu conhecimento? Até porque, viu, Rafa, pensando, a pessoa que ganha R$2.000, não necessariamente ela é menos feliz do que a pessoa que ganha R$2.000 na hora dela. Exatamente. Certo? É importante a gente frisar isso também. Quando a gente fala da energia do dinheiro, parece que sempre precisa do mais para ser mais feliz, né?
Mas Mas não seria isso. Aí eu jogo a pergunta, mas o que é felicidade? É exatamente o que eu ia falar. Isso é subjetivo. Eu posso Sim. estar num determinado movimento na minha vida, ganhando X e tô super feliz. Então a felicidade é extremamente subjetiva. É individual para cada um. Exatamente. E a felicidade, muitas vezes distorcida, não é a linha de chegada. É o caminho. É o momento presente. É o aqui e agora. Vocês não têm ideia do quanto eu fiquei grato quando houve o convite de vocês para eu poder participar aqui. Eu percebi, eu falei, meu, é muito a nossa essência. Assim, então, extremamente gratidão por estar Imagina. aqui vivendo o agora. Vivendo agora, exatamente. A Parabéns. gente fica lisonjeado, né? Não. Indicação, inclusive, da Suzy Marial, né? Mandar um abração pra ela, né? Exato, um Se estiver beijo assistindo no a gente, a coração galera pra do Suzy. Medium Talks. Não, mas genial. Eu queria entrar, se o Vai lá, vai lá. Rosa me permite aqui, né? Isso tudo que a gente tá falando tem um quê de lei da atração, né? Sim. E muitas pessoas já vieram aqui para falar sobre lei da atração. É uma filosofia que a gente tem encarado muito seriamente na nossa vida. Começou mais com o Maurício, mas o vírus me picou aqui, né? Depois de alguns convidados também, né? Exatamente. A lei da atração, ela tem certo a ver com a física quântica, Sim. certo? E você foi engenheiro. É engenheiro, né? Mas lá na sua engenharia civil, você comentou em uma live que foi quando você teve a matéria, né, de física quântica que você começou a raciocinar mais ou menos Sim. em relação a esse tema, né? Só que muito do que a gente fala aqui no Lean, que a gente vê no YouTube, na internet, é a física quântica de uma maneira mais holística, né? E você sendo um cientista, né? Digamos assim, né? Engenharia não deixa de ser uma ciência. Tem a física quântica do ponto de vista da ciência, Da razão. da razão. Qual a diferença entre... Existe uma diferença? E se existe, qual... Essa parte é muito legal, gente, porque a gente fica com essa percepção da física quântica, da lei da atração, como uma coisa muito mística, né? Mas não, ela é simplesmente física. seria ela? E elas estão conectadas ou não? Ótima pergunta, né? Talvez a pergunta seja em que olhar que podemos dar para essa pergunta, o olhar da dualidade ou da unicidade, né? Então tudo está conectado. Não precisa um Tudo. ser certo e outro errado, né? Exato, exato. Então, lembra da comunicação que cada um interpreta de uma forma, né? E conectando essa questão da física quântica mais holística com a física quântica ciência mesmo, né? Tudo no final é Converge. energia e converge, exatamente. E trazendo o olhar mais para a lei da atração que você falou, talvez antes da lei da atração a gente possa trazer consciência da lei da vibração, né? Então eu bato muito nessa tecla, já falei, ó, hashtag fica a dica, grava isso pra vida. tem A que- vida parte de você e não pra você. Então antes de eu me preocupar com o que eu vou atrair, eu posso perceber, me permitir perceber o que eu estou vibrando. Abre aspas e fecha aspas, hein, Rafa? É muito potente isso, né? Porque às vezes a gente tá numa situação, por exemplo, quero dinheiro, quero um emprego, quero prosperidade. Mas por dentro você não tá acreditando nisso. E aí o que você acaba atraindo? Mais do que você não está que você está acreditando. Então é mais do que você não quer, entendeu? O universo ele não entende a palavra não. Rafa, essa daí é importante mesmo. E as pessoas simplesmente não pensam, né? Não para pra pensar Vamos isso. colocar como de forma... Felizmente, temos hoje podcast, Sim. temos vários conteúdos de Ferramentas, né? qualidade, ferramentas, que daqui a pouco a gente vai deixar algumas ferramentas, possibilidades para que você trilhe esse caminho já, né? Que o nosso objetivo aqui é esse. Vamos aproveitar o momento. Comenta aqui embaixo qual que é a dificuldade que você está encontrando. Vamos debater isso junto. Bate-papo para que a gente possa expandir juntos. Inclusive, você faz parte desse movimento, né? Todos Então, nós. bora compartilhar aí esse É isso aí. episódio. Vamos fazer todo esse movimento para que a gente acredita muito no princípio da coletividade. Quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Né? Então, muitas vezes, pessoa em casa, onde estiver assistindo a gente, aí o que eu posso fazer? Já apertar o botãozinho aí de compartilhar, já se permitir aplicar, porque muitas vezes entra aqui e sai, né, do outro lado. Então, aplicar tudo isso, que eu falo quase todos os dias isso na comunidade, mão na massa. Essa é a grande diferença, é você colocar a mão na massa, pequenas ações, grandes resultados. Então, se permitir perceber a sua vibração dentro do olhar da lei da atração, muito batida, né, na tecla de materialização, de cocriação da realidade, e o quanto você está grato por que você tem hoje. Né? Eu brinco assim, como que o universo vai te mandar mais se você nem aceita o que você já tem? Você nem está na disposição, na gratidão. Vou comentar uma coisa aqui que o brasileiro, ele tem muito. E a gente faz também sem perceber. Se alguém chegar agora pra você e te der um presente,
o que você vai falar? O que a maioria das pessoas que estão aqui vão falar? Não, não precisa, tá tudo bem. A gente, nós, brasileiros principalmente, nós não temos a gratidão da aceitação e achar que a gente é merecedor. Então, se alguém chega com um presente hoje e te entrega esse presente, você fala, nossa, gratidão, muito obrigado. Independente, não fale, não faça esse teste, não fale, ai, não precisava. Aceite, você merece, aceite isso. Gratidão e aceitação do que você já tem, né? Então, E como que a física quântica ela é abordada do ponto de vista da ciência, né? um exemplo, né, é. é a lei da não localidade, né? Então, talvez vocês já receberam a ligação, né, de um amigo, de um conhecido que estava pensando, putz, estava pensando em você mandou uma mensagem agora. Eu já peguei meu celular, fui mandar uma mensagem no WhatsApp, minha amiga estava digitando, sabe quando aparece digitando? Né? Então, essa lei, por exemplo, a lei da não localidade, né? Então, houveram estudos no qual 2 átomos foram colocados em ressonância, né? Ou seja, vibrando na mesma frequência. E colocaram eles muito distantes. E eles continuaram vibrando na mesma frequência. E quando alteraram a frequência de um, alteraram a frequência do outro. Caramba. Né? Então, independente de tempo e espaço, a lei da atração funciona dentro desse olhar do que você vibra, você emana e atrai literalmente. E ponto de atenção também. Isso não é a ser aprendido. Eu vou aprender a fazer isso. Não. Todos nós já fazemos. De forma inconsciente. Exatamente. Então aqui, né, que até uma frase da neuroquântica, não é questão de saber, e sim de reconhecer esse potencial que você é e que você já faz. Agora, cocriar, continuar cocriando, manifestando a sua realidade de forma inconsciente ou consciente. Porque se já acontece e é inconsciente, imagina se for consciente a gente puder aplicar, né? Exato. Daí sim que você vai ter conquistas muito maiores, né? Exato. Bora pro mão na massa, né? Uhum, Então, bora. vamos fazer um movimento aqui de... Pega o papel e caneta aí, pega seu celular, bloco de notas, vamos anotar. Dica prática sempre é legal, né? manifestação da realidade para todos, Oh, né? boa, Quem boa, tá em boa. casa. A gente gosta, né? Muito. E já pegar o gancho também de uma crença limitante. Nossa, tá? perfeito. O que nós vamos fazer aqui chama processo Osho, que é da neuroquântica, um processo vire do avesso. Né? Então, imagine uma crença limitante que você conheça, que você sabe que você tem essa crença, que você se fundamenta nessa crença. Por exemplo, uma crença de relacionamento. Eu tenho dedo podre para mulheres ou para homens. Alguma coisa assim. Nunca Ou deu certo. Nunca dá certo. Exatamente. Exatamente. Então O Brunão aqui. já pega carona aí, né? Boa, Brunão. Ou não consigo guardar dinheiro. Ou, E enfim, desculpa, viu? A gente deu risada aqui porque é o Brunão, é um parceiro nosso, né? Tá aqui, nosso diretor técnico tá aqui acompanhando. Por isso que eu dei risada, tá? Mas não é uma situação para dar risada, né? É uma situação bem delicada, realmente. Então, São crenças limitantes que podem afetar seriamente a vida das pessoas. Então, foi só uma maneira descontraída aqui com o Brunão. E pode até pegar uma crença que eu brinco, uma crença de estimação, aquela desde a adolescência, da vida, início de adulto ali, enfim, que você pode ter herdado, comprado de alguém, enfim. Vidas passadas, né? Trazendo de vidas Nem era passadas. sua, né? Exatamente. O Ricardo, já que ele falou do Brunão, ele tem uma crença que ele tem medo de barata, né? Exatamente. Compartilhou aqui, então eu tô soltando. Tá soltando aqui pra eu também, Uma né? fobia de barata. Daqui a pouco a gente, inclusive, vai falar sobre medos e fobias também. Isso muito bem colocado. Isso é muito bom, porque eu trabalhei desde que eu comecei o Lean Podcast. É, verdade. Hoje em dia eu já consigo vê-las, né? Mas é isso aí, só pra dar. Obrigado, hein, Rosa, por dar uma alfinetadinha em mim aqui. É uma das consciências que eu também quero trazer sobre fobias, medos e tudo mais. Legal. E não é, né, que tenho medo de barata no final de uma sessão, ou depois de praticar o processo, você vai pegar a barata na mão. Oh, que linda, né? Vamos criar uma barata de estimação. Não. Muitas vezes a pessoa não conseguia nem ficar dentro de um ambiente que ela viu uma barata. Agora ela tem coragem de ir atrás e tirar a barata de lá, matar, enfim, fazer o que quiser com a barata. Mas percebe que... Sim, eu não conseguia falar a palavra. Então... Eu não conseguia escrever no celular, porque aparece, quando você digita no WhatsApp, Sim. aparece o bonequinho. Hoje né? você já consegue lidar melhor Eu com não conseguia pegar o mata barata, né? Porque tinha uma Sim. imagem do bicho lá. Não conseguia nada. Hoje já é diferente. Hoje em dia eu já olho pra ela. É isso. Entendeu? É isso. É perfeito. Mas isso. continua Mas lá. vamos falar no sobre relacionamento, né? do Pra ajudar o processo Brunão aqui. Osho de virar do avesso. Então, pegue uma crença sua, seja aquela de estimação, e
simplesmente coloque ela ao contrário, né? Eu tenho um dedo incrível para relacionamentos. Eu consigo guardar quantias e quantias de dinheiro. Enfim, pegue a crença limitante Fala o inverso. e coloque no inverso. Mas fala isso ou escreve? Escreve, fala, mentaliza, vibre aquilo. No começo, pode até ser da boca pra fora e mentalmente você falando ali, aí vem aquela vozinha interna como se fosse o diabinho e o anjinho, né? Ah, balela tudo isso. Sim. Continue. É isso que eu ia te perguntar, porque eu acho que a grande dificuldade disso é quebrar uma crença anterior a essa de... Por exemplo, você sente como se você estivesse falando uma mentira. Maurício, você tá trilhando um caminho que é o que eu falei pra vocês Mas nos bastidores. o difícil- Podemos mergulhar, também essa questão das palavras e tudo mais, mas sensacional a sua colocação. Sim. O problema não é o problema. É o Tá. que vem antes do problema. Exato. Uhum. Né? Então, se a gente for trilhar... Nossa, sensacional o que você colocou. Então, talvez o problema não seja o dedo podre ou não consigo bons relacionamentos, não consigo guardar dinheiro. É o que está fundamentando. Eu brinco, eu como engenheiro, né? O prédio é aquela crença, mas o que está fundamentando? Como se fosse um castelo de areia e você vem com um balde d'água, não precisa nem ser a onda do mar. Você joga ali, o que acontece? Todas essas crenças vêm por água abaixo. Então, se a gente for colocar em níveis, né? O que está fundamentando isso, talvez seja o medo de ficar sozinho. Ou, como você disse, aqui a gente vai entrar nos ICs, né? Ou nos talvez, ou nas... Isso aqui é muito importante, gente. Às vezes, na verdade, a grande maioria das vezes, o seu problema central não é o seu problema central. É isso que ele está querendo dizer. Às vezes você teve alguma crença da infância, alguma crença que seu pai falou, que a sua avó falou, que a sua mãe falou, seu irmão falou que você não era capaz. E aí essa frase tão simples, você não é capaz, você vai criando, ao longo da sua vida você vai evoluindo, você vai crescendo, você vai ganhando mais idade, e aquilo é a raiz, e aí outros problemas vão surgindo por aquela raiz. E às vezes a criança, ela não entendeu aquilo direito, entendeu? Era uma brincadeira, e isso vai levando outros problemas. Então, a gente precisa fazer essa reflexão. Qual que é a raiz desse problema? Eu sei que você vai encontrar. Eu encontrei várias. possibilidades de crenças, cada um tem o seu sistema de crença tão único e exclusivo. Mas talvez seja O medo de não ter dinheiro. medo de não ter dinheiro, medo da escassez, medo da falta, medo de não conseguir sustentar a família. A questão não é conseguir sustentar a família, é não ser bom o suficiente. Então perceba que não é o medo, é a falta de controle, a insegurança, que ele não se sente, a pessoa não se sente boa o suficiente para lidar com aquilo. Essa é E a raiz você do problema. Exatamente. Só que essa raiz, ela vai pra todos os campos da vida, né? Pro Exatamente. relacionamento, pro dinheiro, pra... Eu digo que é a crença mãe, né? Crença mãe, É a muito crença mãe. Eu não sou bom o suficiente, eu não sou boa o suficiente. Isso se desdobra para ter bons relacionamentos, para ser bem sucedido profissionalmente, para me dar bem na família. Enfim, diversas outras crenças são sustentadas aí, né? Mas vamos por partes, e você, né, praticando aí já, trazendo essa consciência, nesse olhar inclusive, né, que o Ricardo falou da lei da atração, vire do avesso essa crença que você identificou, vire do avesso. E assim como o universo, na forma de energia, né, te honrava, no sentido de te presenteava, porque o universo permite te entregar o que você está vibrando, né? Ele vive um fundamento nosso, que é permitir que o outro seja ele e permitir que você seja você. Então, assim como o universo te dava situações para poder provar que você tinha o dedo podre ou que você não conseguia guardar dinheiro, assim como você vira do avesso e começa a emanar essa energia, eu tenho certeza que o universo também vai te mandar situações para poder provar que o que você está vibrando é real, né? Então, é simples. E aí entra aquela voz, né? Será que eu vou conseguir? Usa o próprio processo em cima disso. Eu sempre consigo alterar as minhas crenças. Eu sempre consigo expandir a minha consciência. Eu trilho o caminho de autoconhecimento de forma excepcional, de forma muito mais incrível do que eu poderia imaginar. De forma fácil, leve, divertida. Então, sempre use o processo, né, os processos, as técnicas, as ferramentas, uma em cima da outra. Quer ver um outro exemplo que a gente já falou do processo Sócrates? Sócrates, há mais de 400 anos antes de Cristo, falava: o homem sábio pergunta, enquanto o homem tolo responde, né? Então, Rafa, você está dizendo que é para eu, então, passar a fazer perguntas. Mas eu não sei que pergunta que eu faço.
use o próprio processo. Que pergunta que eu poderia fazer para me trazer mais consciência nessa situação? Que pergunta que você pode se fazer? Fecha o olho, raciocina, imagina o seu problema. Pensa nele, reflete nele. Que pergunta você se faz para chegar nessa raiz desse problema? Então fica aqui o exercício para vocês. Esse foi o novo formato aqui do Magia da Mente. Espero que vocês estejam gostando. Se esse conteúdo fez sentido para você, dá aquele joinha e não esquece de se inscrever no canal. E fica aqui pro próximo vídeo, fechou? Um abraço.